Fala, comunidade do concurso, tudo bem? Eduardo Melo de volta aqui para continuarmos discutindo a questão dos deferimentos das inscrições que a IBFC divulgou aí dia 11/9 e é baseado nela que a gente vai delinear mais ou menos a concorrência, como é que você deve se portar. Bom, vocês vão estar vendo aí no vídeo, tá certo? Eu vou cortar aqui pro computador, mas vocês vão continuar presenciando o que eu estou presenciando aqui. Os candidatos de técnico judiciário com função judiciária, vocês estão vendo que foram inscritos 35.718 candidatos e que tem 11 vagas disponíveis para esse cargo. Bom, a regra do jogo é clara, vocês viram lá no 9.1 que serão 100 vezes o número de vagas. Então, matemática simples, aplicando aqui, vocês vão ter 1.100 provas discursivas corrigidas, o que dará aproximadamente 32,47 candidatos que vocês têm que derrubar para ter a sua prova discursiva corrigida. Os candidatos que se declararam negros ou pardos foram 4.773, são 3 vagas para esse cargo, nesse polo, então vocês terão 300 correções de provas, o que diminui drasticamente a concorrência para correção, que chega a 15,91. Com isso eu vou cortar o vídeo para vocês observarem o seguinte. As pessoas que se candidataram negras ou pardas, se é o seu caso, você não terá que derrubar 32 candidatos ou 33 candidatos. Você terá que derrubar 15 candidatos, aproximadamente 16 candidatos. Ou seja, a metade das pessoas que estão concorrendo para a ampla concorrência. Isso é importante, porque as pessoas que não tiverem nesse segundo critério de correção da prova discursiva, automaticamente estarão eliminados do concurso. Então não adianta nem corrigir a prova discursiva. Mas vamos voltar aqui para o computador. Os deficientes, os portadores de deficiência, são 379, uma vaga disponível, serão 100 correções de prova discursiva, que dará para esse candidato 3,79. Então, com 4, ele já consegue ter a prova corrigida. Continuando, para técnico administrativo, 21.275. Ah, mas esse é cadastro de reserva. Vale a mesma regra do candidato que só tem uma vaga. Vão ser corrigidas 100 vagas e para esse, se você se candidatou, foi o caso para o Polo Recife, você terá que derrubar 212 candidatos para ter a sua prova discursiva corrigida. E a partir daí, sim, como a prova discursiva é o grande diferencial desse concurso, porque representa 50% da sua nota, então se você fizer uma prova discursiva boa, excelente, você pode sair de último para primeiro, mas o primeiro critério é o da prova objetiva. Então, você vai ter que ter isso em mente. Você terá que derrubar 212 pessoas, aproximadamente 213, para que você tenha a sua prova discursiva corrigida. Os que se declararam negros ou pardos, 4.333. Também para cadastro de reserva, na função administrativa, como vão ser corrigidas 100, a concorrência para correção 34,33. E os de deficiência 153, como não tem vaga, 100 correções, esse vai ter que derrubar um candidato e meio, ou seja, é quase uma concorrência 1 para 1. Lembrando que essa é exceção só, porque todos os outros polos, que quando a gente for discutir os outros polos, eu nem vou falar da deficiente, porque vocês já sabem que todos eles vão ter a prova corrigida, a prova discursiva. Então, excetuando isso aqui, esse polo, e nesse caso aqui, só tirando a exceção dos oficiais de justiça, que teve uma quantidade menor de candidatos do que vão ser as provas corrigidas, porque só teve 66, o resto tudinho vai valer a mesma coisa, tá certo? Para o analista judiciário, foram 13, na função judiciária, obviamente, foram 13.171, com 7 vagas disponíveis, vão ser corrigidas 700 provas, então ele vai ter uma concorrência para correção de prova de 18,82, aproximadamente 19 candidatos. Para os que se declararam negros, são 1.431, tem 2 vagas, são 200 as correções,
E ele, como dito já antes, vai ter uma concorrência de 7 pessoas aproximadamente para que tenha a sua prova discursiva. Lembrando que quando ele for para a redação, para ter a sua prova analisada, ele pode sair lá da rabeira e ir para primeiro, se ele fechar a prova de redação, porque ele vai também estar concorrendo na ampla concorrência. Os de deficiência 161 tem uma vaga e ele vai ter que derrubar 1,61 aproximadamente. Os analistas judiciários, 8.218, 0, 100 vão ser as correções, vão ter que fazer 82 e 18, ou seja, vão ter que derrubar 82 candidatos aproximadamente. Os que se declararam negros, 10.031, 100, vai ficar aproximadamente 10, e essa métrica vocês vão estar vendo, né? As portadoras de deficiência, quase 1 para 1. Os analistas, os oficiais de justiça vão ser 3.710, dá aproximadamente 37 candidatos para que você derrube. Gente, isso é tão importante, porque vocês têm que ter essa métrica na cabeça de vocês, porque na hora que vocês estiverem prestando o concurso, e na hora que vocês estiverem fazendo a prova objetiva, vocês têm que observar o seguinte: eu tenho exclusivamente que ultrapassar 37 pessoas para que eu tenha minha prova discursiva. A partir daí é outro jogo. A partir daí é o jogo de que, se eu me ater nas dicas do professor Falcão aqui, que está dando aula toda hora, tá certo? Com relação à redação. Se vocês se aterem a essas dicas que ele está dando, vocês vão ter um diferencial muito grande na hora da sua aprovação. Os declarados pardos e negros, 506, o que vai ter mais ou menos 5 para correção. E os portadores de deficiência, como já dito, 66. Então, como são 100 correções, todas eles vão ser corrigidas. Gente, prestem atenção. Eu vou ser até redundante. A redação vai ser o divisor de águas desse concurso. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. A gente vai disponibilizar todos os comparativos. As pessoas que não tiverem acesso aos comparativos e quiserem corroborar. Como é que a gente chegou a esse número? Simples. A equipe lançou todos os 180 mil candidatos num banco de dados e fizemos a análise caso por caso. Então, os números são exatos. A menos que tenha alguma alteração na planilha que eles divulgaram, mas fizemos a partir do banco de dados do próprio IBFC. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Espero que tenha ficado claro essa questão da redação, porque a concorrência, isso é uma concorrência para simplesmente a correção. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais.